Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nossos ouvintes. Pois é, vamos falar do nosso Pit Stop hoje e o assunto são os carros mais procurados pelos brasileiros nesse ano de 2025, até agora pelo menos, nós estamos em abril, né? É verdade. O mercado automotivo está sempre em constante mudança, né? E a tendência do gosto do consumidor está sempre evoluindo. E é interessante que a OLX realizou uma pesquisa que apontou a mudança agora. 36% dos entrevistados, eles pretendem comprar um sedã. Os utilitários aparecem em segundo lugar e em terceiro lugar o hatch. Você veja, até pouco tempo, Patrícia, nós tínhamos uma evolução muito grande, todos os consumidores, ou a grande maioria, gostaria de comprar um SUV, todo mundo pensava no SUV, queria um SUV, e agora, pelo menos essa pesquisa, está mostrando que o sedã está em primeiro lugar agora no ano de 2025, né? E aí o que está levando esse consumidor a escolher o sedã é o espaço que costuma ser maior, né? E o preço, ele é menor do que o SUV. Isso nós estamos falando do carro usado, né? E a pesquisa continua dizendo que, dentre os usados, o sedã é o mais procurado pelos brasileiros agora em 2025, com 36% dos que responderam à pesquisa. O SUV está em segundo lugar com 26% do entrevistado e em terceiro lugar está com 16% o carro hatch. Esse que tem vindo, até mesmo as vendas têm diminuído nesse caso. E aí o que acontece? Esses sedãs acabam entregando mais espaço, principalmente em relação ao porta-mala. E o mercado, nos últimos anos, migrou do SUV com a impressão que os carros eram mais espaçosos. E nem sempre é a realidade. E eu trago aqui um exemplo. Se a gente comparar o Nissan Kicks, que é um SUV compacto, com o Nissan Versa, o Versa é bem mais espaçoso, principalmente porta-mala. Então ele parece que nós temos um carro que é bem maior, que é o SUV, mas, no entanto, o Versa, como exemplo, ele é mais espaçoso do que o Nissan Kicks. Outro motivo dessa preferência é que os sedãs normalmente são mais baratos do que o próprio SUV. E esse preço está sendo determinante nesse momento para a compra desses carros, desse tipo de carro agora, nesse momento, né? E outra coisa que eu trago também, que é bem interessante, que 30% dos entrevistados, eles planejam comprar carro nos próximos 6 meses. Olha que bacana, o mercado ainda está aquecido. E 11% nos próximos 3 meses, né? O problema ainda é a Selic, que está muito alta, mas, como a gente pode ver, o mercado continua aquecido, o mercado de compra de veículos novos e usados está em aquecimento mesmo, mas nós acreditamos que isso não deve ficar por muito tempo, mas vamos ver como é que o mercado vai se portar. Outra coisa que eu também quero dividir para os nossos ouvintes aqui é o motivo da compra. Achei muito interessante. O motivo e o status do carro. Vamos primeiro no status do carro. 59% dos entrevistados compraram um carro novo, 25% um seminovo e 16% um usado. Aí você me pergunta, qual a diferença entre um seminovo e um usado? A diferença entre um e outro está no ano de fabricação, que é entre 2 e 3 anos, e um carro com baixa quilometragem. Ah, meu carro é um seminovo. Ele tem que estar nessa categoria, entre de 2 a 3 anos de uso, com baixa quilometragem. A partir daí, já é considerado um carro usado. Agora, E por último... Rafa, o que é baixa quilometragem? Nós estamos falando hoje no Espírito Santo, esse roda em torno de 12 mil quilômetros ano, Okay. 1.000 quilômetros mês. Já em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares maiores, Belo Horizonte, já vai para 15, 18 mil quilômetros ano, porque as distâncias são maiores. Mas como é um estado pequeno, você tendo um carro de 24 mil quilômetros, 2 anos, é um carro que é considerado com a quilometragem normal e uma baixa quilometragem. Então, cada ano aqui no Espírito Santo poderia fazer a conta de 12 mil quilômetros, 1.000 quilômetros por mês. É o que geralmente se roda aí em média, tá? É uma média. E o outro motivo da compra, que também eu achei bem interessante, 25%
se compra o carro devido ao conforto e à comodidade. 19% sobre a liberdade de locomoção. Se você somar os dois, dá 44%. Aí a gente pensa o quê? Lá na pandemia, muita gente vendeu o carro e os aplicativos estavam em alta. E alguma coisa se perdeu nesse caminho, que os aplicativos, por sua vez, diminuíram e hoje as pessoas voltaram a comprar seu carro, principalmente 19% pela liberdade de locomoção. Não, eu quero ter o carro aqui na minha mão para poder rodar. Não quero depender do Uber, não quero depender desse aplicativo, ou então um táxi, não quero. Né? 14% ficou para deslocamento do trabalho, 11% para viagem e lazer e 8% para transportar a família. Então, 8% para transformar os familiares de um lado para o outro. Essa pesquisa foi feita com 600 pessoas. Achei muito interessante, trazendo esse novo momento aí para os nossos ouvintes, que o carro sedã está na frente do SUV nesse momento, em 2025, é o mais procurado. Então, gente, presta atenção, porque se você está querendo um porta-mala, né, um carro com espaço, nem sempre a SUV tem mais espaço do que um sedã, né? Nem sempre, dependendo da categoria, o sedã daquela mesma categoria, daquela mesma marca, ele pode ser um pouco mais espaçoso do que o SUV. Agora, posso mudar de assunto? Podemos, vamos lá. Eu tenho umas perguntas para você aqui. Perguntas que pediram, né, ao longo das semanas, a gente vai conversando com um e outro ouvinte e tal, e aí pediram para eu te fazer 3 perguntas, Ricardo. A primeira, falando em espaço, nem tanto assim trocando muito de assunto, né, mas falando em espaço, as pessoas lembram muito daquelas peruas. Eu tinha Paraty, que era a perua do Gol, que é da Volkswagen, você tinha Ipanema, que era a perua do Cadete, da Chevrolet, a Weekend, que era a perua do Palio, da Fiat, Palio, né? A Belina, que era a perua do Corcel, gente, da Ford. Foi lá longe essa aí. Não é? E aí vem as perguntas. A gente já quase não vê mais esse tipo de carro na rua, de vez em quando a gente vê uma Paraty solta por aí, mas se eles saíram de linha, o que entrou no lugar dessas peruas? Seriam as SUVs? Justamente. E quero também lembrar que no passado, o modelo de fabricação era completamente diferente, era muito arcaico, nós tínhamos um mercado fechado nessa época, do Corcel, da Belina e outros, da Paraty. Eles aproveitavam a frente do carro por completo e da porta traseira ali, eles aumentavam a lateral. Então ele vinha no mesmo padrão, só mudando, mas o motor era o mesmo, a caixa de câmbio era a mesma, a suspensão dianteira ali, tudo era a mesma, a traseira também continuava com o mesmo tipo de suspensão, primeiro que a suspensão era suspensão tracionada pela dianteira, mas eles mudavam só aquela parte traseira por economia de escala. Eles tinham uma planta só e faziam ali o Gol e a Paraty, faziam o Corcel e a Belina, né? E tantos outros, o Palio e o Palio Quente. Eles mudavam a traseira. Agora, eles fizeram uma outra roupagem. Então, eles têm carros parecidos. Você pode ver que um T-Cross é parecido com Golf, que é parecido com Fox, um pouco à frente ele se assemelha, o próprio Track da GM se assemelha um pouco com o Onix e os outros. Ele traz uma lembrança, ele traz até um desenho da lateral também bem próximo, mas dali para trás eles já vão fazendo grandes mudanças. Então, realmente são SUVs, são carros maiores, são carros mais altos. Esses carros, na época, eles continuavam com a mesma altura. Se você for lembrar, a Belina e o Corcel eram da mesma altura, o Palio com o Palio Quente, mesma altura, o Gol com a Paraty, mesma altura. Esses não, esses têm umas rodas maiores, que faz com que o carro fique mais elevado. Então, eles mudaram toda essa plataforma, o sistema de montagem do carro e fabricação, e funciona desse jeito. Foi substituído pelos SUVs. Outra pergunta. Oi? Boa pergunta, boa pergunta. Agora vamos lá, ainda nessa questão de sair de linha, né? Os carros que saem de linha no Brasil necessariamente saem também em outros países? Eles saem de linha primeiro nos países, depois aqui no Brasil? Eles param de ser fabricados no Brasil, mas podem continuar sendo fabricados em outros países? Como é que funciona isso? Depende. Tem carros realmente que saem primeiro de linha lá. São lançamentos que são feitos na Europa, os carros franceses principalmente, o Renault, o Citroën, o Peugeot, eles mudam primeiro lá muitas vezes e depois eles trazem essa plataforma para cá. Fazem os testes de aceitação, de mercado e depois esses carros vêm para cá. Outros carros
como o Volkswagen, que ele tem ele é mais conservador, ele demora um pouco mais. Você veja, o Gol ficou no Brasil muitos e muitos e muitos anos, porque ele é um carro bem brasileiro, né? Ele, a Volkswagen sempre tem essa coisa do carro bem modelo brasileiro, e ele ficou por muitos anos. Então, tem carros que eles primeiro dão descontinuidade na Europa, nos Estados Unidos, e depois eles fazem isso aqui no Brasil. Mas tem carros que duram muito mais aqui no Brasil do que lá fora. Depende muito do mercado. Está vendendo? Continua na linha de fabricação. E parou de vender, o pessoal perdeu o gosto por ele, aí eles mudam. Entendi. E a última pergunta aqui que pediram para eu te fazer: se em outros países também existe o IPVA ou algum imposto semelhante? Boa pergunta. Olha só, o IPVA no Brasil, ele vai de 1 a 4%. Já nos Estados Unidos, o imposto ele não é igual. Ele é um imposto que vai de 6 a 7,5%, né? E ele também ele é de acordo com o ano e modelo do carro. Já na Alemanha, trazendo a sua visão também um pouco da Europa, já na Alemanha o valor varia de acordo com o combustível, né, com a emissão. Quanto menos emissão de CO, ele paga menos imposto. Então, um carro elétrico paga menos imposto, um carro que está com uma emissão de gases bem menor paga menos imposto, eles estão presos nisso. E já no Japão, a inspeção é obrigatória e o seguro também, né? É feita a inspeção de 2 a 3 anos, é obrigado, e ele também se baseia na cilindrada do motor. Quanto mais forte o motor, mais emissão de gases você vai ter e mais impostos você vai pagar. Quanto menos cilindrada, menos impostos. Ou seja, essa história de dizer que IPVA, imposto, só existe no Brasil é mentira, gente. Não, existe no mundo inteiro. E uma coisa boa aqui, para o Espírito Santo, rapidamente, é dizer que o imposto aqui no Espírito Santo é de 2%, Santa Catarina é de 2%, já em São Paulo é 4%, está no nosso limite. Então, quem compra um carro zero paga o IPVA mais caro em São Paulo, aqui no Espírito Santo, Santa Catarina, 50% mais barato. São as taxas mais baratas, né, do Brasil? Exatamente. Espírito Santo, Santa Catarina. Muito obrigada de novo, viu, Ricardo, pelas suas explicações aqui e atenção em responder os nossos ouvintes. Maravilha. Um prazer estar com você, Patrícia, e os ouvintes da CBN. Até a semana que vem e um forte abraço. Obrigada, querido, para você também.